Fala turma, professor Samuel Dória, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de matemática. Vamos juntos estudar mais algumas habilidades relativas à matemática. Então, pessoal, é importante que vocês estejam aí no seu ambiente de estudo com o seu material didático. É importante que vocês estejam com o seu livro didático em mãos, abra nas páginas que nós vamos dizendo aqui e acompanhe a resolução das questões que estamos respondendo. Em cada página há mais de uma questão. Se porventura nós não respondermos todas, a que faltar você responde aí de casa. Depois você envia para o seu professor e, tendo dúvida, você entra em contato com ele na hora da aula. Então, pessoal, de mão do seu material didático, nós vamos iniciar mais uma aula de matemática. Em mais uma aula de matemática, é importante que nós não venhamos esquecer que o nosso componente curricular continua sendo matemática. Essa aula, ela tem como público-alvo vocês alunos do 5º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, nós vamos continuar falando de frações, mas agora nós vamos trabalhar as habilidades envolvendo as operações com frações. E nessa aula, nós vamos falar de adição e subtração com frações. Encontra-se nas páginas 156, 157 e 158. Portanto, são as atividades ou as questões que estão nas páginas 156, 157 e 158 que nós vamos resolver juntos. Se porventura faltar alguma questão de alguma dessas páginas que nós não venhamos resolver aqui na aula, vocês respondem aí de casa sozinho. Então, vamos iniciando na página 156. A questão inserida na página 156, ela consiste em: Bento vai pintar uma cerca formada por 8 tábuas de mesmo tamanho. De manhã, ele vai pintar 5 tábuas dessa cerca. E à tarde, vai pintar mais 2 tábuas. Estamos falando de um exemplo em que Bento vai precisar pintar uma cerca de madeira. Essa cerca é formada por 8 tábuas de mesmo tamanho. Mas Bento não vai pintar essa cerca de uma vez só. Ele não vai chegar, começar e terminar. Ele vai fazer por etapas. Sendo que, na primeira etapa, que é pela manhã, ele vai pintar 5 das 8 tábuas em que a cerca é formada. Pela tarde, ele vai pintar mais 2 tábuas das 8 em que a cerca é formada. Portanto, estamos vendo aqui várias coisas que nos possibilitam compreender o problema. Primeiro, a cerca é formada por 8 tábuas de mesmo tamanho. Segundo, ele vai pintar essa cerca, mas vai pintar por etapas. Pela manhã, ele pintará 5 das 8 tábuas. Pela tarde, pintará 2 das 8 tábuas. Aí, pessoal, vamos ver o que ele quer saber em relação a esse problema. Na letra A, ele quer saber que fração da cerca ele pintará nesse dia. Olhe, que fração da cerca Bento pintará ao pintar 5 tábuas pela manhã e pintar 2 tábuas pela tarde. Primeiro vamos entender. De manhã, Bento pintará quantas tábuas? 5 oitavos. Ou seja, nós vimos que a cerca é formada por 8 tábuas de mesmo tamanho. Portanto, o denominador indica em quantas partes o inteiro é dividido. Depois, nós vimos que pela manhã ele pintará 5 das 8. Então, a fração que representa a quantidade ou a parte da cerca que ele pintará pela manhã é 5 oitavos. Já pela tarde, ele pintará 2 oitavos, 2 das 8 tábuas. Portanto, pessoal, nós precisamos entender o seguinte, que nós temos 5 oitavos, que é a parte que ele vai pintar pela manhã. Iremos somar com 2 oitavos, que é a parte que ele vai pintar pela tarde. E aí, nós entraremos em uma soma
com frações. A soma com frações, elas acontecem se os denominadores forem iguais. É preciso entendermos que para operar adição e subtração com frações, os denominadores precisam ser iguais. Portanto, aqui ele quer saber. Ao todo ele pintará quanto? Ao todo ele pintará 5 mais 2, 7. Na soma entre duas frações, a gente soma os numeradores, que é os númerozinhos de cima, e conservamos, reescrevemos o denominador, que é o númerozinho de baixo. Portanto, 5 mais 2 é 7, conservamos o 8. Estamos dizendo que naquele dia ele pintará 7 das 8 tábuas em que a cerca é formada. Aí, pessoal, na letra B ele quer saber quanto ainda faltará para pintar. Olha, quanto ainda faltará pintar? Nós vimos que ele pintou 7/8 da cerca. Agora, nós precisamos informar quanto ainda falta para pintar. Então, vamos acompanhar esse raciocínio. Se Bento pintará hoje ele pintará 7. 7 dá quanto? Das 8 tábuas. Então, sobrará quantas tábuas para pintar? Uma tábua da cerca. Portanto, nós estamos dizendo que ele pintou 7 das 8 e sobrou uma. Falta pintar uma tábua dessa cerca. Aí agora nós vamos falar em forma de fração. Em forma de fração, nós vamos compreender o seguinte. A cerca, por completa, antes de ser pintada, era 8/8. Por que 8/8? Primeiro vamos entender. Nós vimos que 8/8 é uma fração aparente. Ela representa um inteiro por completo. Ou seja, 8 dividido por 8 é 1. Mas por que estamos representando em fração? Porque a cerca que Bento está pintando foi dividida em 8 tábuas. Dessas 8, inicialmente Bento não tinha pintado ainda nenhuma. Mas aí, Bento chegou e em um dia ele pintou 7/8. Ou seja, ele pintou 7 das 8. Portanto, nós vamos subtrair da cerca antes de ser pintada a quantidade que ele pintou naquele dia. O que sobrar é a parte que falta para ser pintada. Portanto, nós faremos 8 menos 7 é 1. E aí, da mesma forma que acontece a adição, acontece a subtração. Nós vamos conservar o denominador, que é o de baixo. Então, fizemos 8 menos 7, 1, e conservamos, reescrevemos o 8, que é o denominador. Estamos dizendo que ao ter pintado 7/8 da cerca, ele deixou 1/8 da cerca sem pintar. Faltará pintar 1/8 dessa cerca. Então, pessoal, vocês vimos que nós representamos todas as informações em números naturais e todas as informações em números fracionários. Operamos com adição e com subtração. Agora, nós vamos para a página 157. Na página 157, a questão 2 consiste em: Priscila plantou árvores frutíferas em seu terreno. Em 1/3 do terreno, ela plantou laranja. E em 1/4 do mesmo terreno, ela plantou goiabeiras. Olha, Priscila, ela tem um terreno. Aí, ela plantou árvores frutíferas nesse terreno. Sendo que ela plantou 1/3 do terreno de laranja. Plantou também 1/4 do mesmo terreno de goiabeiras. Então, está aqui as informações relativas ao problema de Priscila. Vamos ver agora o que ele quer saber em relação a esse problema. Então, pessoal, olhe, ele está dizendo o seguinte, ou ele quer saber, na letra A, que fração do terreno representa a parte em que foram plantadas de laranja e goiabeiras. Ou seja, ele quer saber a parte que está plantada de árvores frutíferas representa que fração do terreno que Priscila tem? Vamos ver? Primeiro nós vamos entender que nós temos 1/3, que é uma parte que ela pintou de laranja, e nós temos também 1/4, que é a parte que ela pintou de goiabeira.
Pessoal, para nós sabermos a parte total que foi plantada, nós vamos somar 1/3 somado com 1/4. Nós não podemos somar 1/3 com 1/4 de forma direta, porque eles são frações que representam denominadores diferentes. Esse tem o denominador 3, 1/3, e essa tem o denominador 4, 1/4. Nós não podemos somar de forma direta. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos escrever a classe de equivalência de cada uma. Nessa classe de equivalência, nós vamos procurar duas frações que tenham denominadores iguais. Aí, elas estarão representando as frações anteriores, 1/3 e 1/4. Por exemplo, na classe de equivalência da fração 1/3, eu escrevi 2/6, 4/12 e 5/15. Como que eu escrevi? Multipliquei o numerador e o denominador inicialmente por 2, ficou 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 3, 6. Depois, multipliquei numerador e denominador por 4. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 3, 12. Multipliquei também por 5, 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 3, 15. Aí eu parei, fui para a classe da equivalência de 1/4. Multipliquei o 1 por 2, encontrei 2, e o 4 por 2, encontrei 8, 2/8. Multipliquei o 1 por 3, encontrei 3, o 4 por 3, encontrei 12, 3/12. Multipliquei o 1 por 4, encontrei 4, e o 4 por 4, encontrei 16, 4/16. Parei. O que eu pude observar? Eu observei que na classe de equivalência de 1/3, eu tinha a fração 4/12, denominador 12. Na classe de equivalência de 1/4, eu tinha a fração 3/12, denominador 12. Portanto, eu fiz o seguinte: ao invés de continuar trabalhando com 1/3, eu passei a trabalhar com 4/12, pois é uma fração equivalente a ela. Ao invés de continuar trabalhando com 1/4, eu passei a trabalhar com a fração 3/12, equivalente a ela. Então, eu passei a trabalhar com essas duas frações. Aí sim, agora que eu pude operar. Então, o que foi que eu fiz? Logo, eu peguei 1/3, que é igual a 4/12, fiz a substituição. Peguei também 1/4, que é igual a 3/12, fiz também a substituição. Passei agora a dizer que a soma entre 1/3 mais 1/4 poderia ser substituída pela fração 4/12, somado com a fração 3/12. Essas duas representam essas duas. Quando eu somei 4 com 3, eu encontrei 7. Conservando o denominador, eu achei 7/12. Eu estou dizendo que Priscila plantou 7/12 do seu terreno. E essa plantação foi dividida entre goiabeiras e laranjeiras. Portanto, pessoal, respondendo à letra A, nós podemos dizer que ela plantou 7/12 do seu terreno de árvores frutíferas. Na letra B, ele quer saber o seguinte: o restante do terreno ainda não possui árvores plantadas. Que fração representa essa parte sem plantação? Olha, ele quer saber quanto falta do terreno em fração para ser plantado. Então, vamos concluir o seguinte: o terreno inteiro ele pode ser representado pela seguinte fração: 12/12. Já vimos isso, fração aparente, 1 inteiro. Desses 12avos, nós podemos dizer que a parte plantada com árvores representa 7/12. Encontramos restante do terreno, né? 7/12 do terreno. Aí, nós podemos fazer o seguinte: a parte sem árvores plantadas é igual a 5/12. Por que é igual a 5/12? Porque nós fizemos 12 menos 7, sobrou 5. E conservamos o denominador, que é 12. Portanto, estamos dizendo que ela plantou 7 das 12 partes em que o terreno foi dividido e deixou 5 das 12 partes em que o terreno foi dividido sem plantar árvores frutíferas. Agora, nós vamos para a página 158. Na página 158, questão 5, Rafaela vai a uma excursão que durará 9 horas. Ela sabe que dessas 9 horas, 2 horas serão usadas para visitar uma cachoeira e 3 horas para conhecer o centro histórico de uma cidade.
Olha, a Rafaela ela vai a uma excursão. O tempo total dessa excursão é de 9 horas, mas será dividido em partes. Dessas partes, ela vai dizer que 2 horas serão usadas para visitar uma cachoeira. 3 horas para visitar o centro da cidade. Então, pessoal, o que ele quer saber em relação a esse problema? Na letra A, ele quer saber o seguinte: que fração do total de horas será gasto ao todo na visita à cachoeira e ao centro histórico da cidade? Vamos fazer o seguinte: vamos dizer que 2 nonos, 2 das 9 horas, ela vai usar para visitar a cachoeira. Vamos dizer também que 3 das 9 horas, que é 3 nonos, ela vai visitar o centro histórico da cidade. Portanto, quando nós somarmos 2 mais 3, nós vamos encontrar 5. Conservando o 9, 5 nono é o tempo que ela vai utilizar para visitar a cachoeira e o centro histórico da cidade nessa excursão. Na letra B, ela quer saber que fração do tempo total da excursão sobrará para outras atividades. Tirando a atividade da cachoeira e do centro histórico, qual é o tempo em fração que ela vai usar para outras atividades? Então, primeiro nós vimos que 9 nono é o tempo total dividido em 9 partes, e dessas 9 eles chegaram a pouco instante, não exploraram nada ainda. Dessas 9 nono, nós vamos retirar 5 nono. É o tempo que ele vai usar entre a cachoeira e o centro histórico. Portanto, quando nós fizermos 9 menos 5, vamos resultar em 4. Conservando o 9, 4 nono. 4 das 9 horas do período de excursão, ela vai usar para outras atividades diferentes da cachoeira e da visita ao centro histórico da cidade. Então, pessoal, nessa aula, nós vimos adição e subtração com frações. Habilidades simples, exploramos de forma bem detalhada. Espero que vocês tenham compreendido, tenham entendido aqui as explicações, as resoluções das questões, como chegamos a cada resposta. Caso tenha dúvida, recorra ao seu professor. Um forte abraço e até o próximo encontro.